Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Seguinte, segunda-feira, mais uma live da nossa rotina aí do consultório. E hoje a gente vai falar sobre estoque, né? E como não ter o controle de estoque é prejudicial aí para o nosso consultório, tá? Então, você que não tem estoque, ou tem um estoque aí que você não presta atenção nesse seu estoque, assiste essa live que é para você. Bom, vamos lá. Maravilha. Quer começar? Pode falar. Então é o seguinte, né? O que acontece? O estoque, ele é uma área do nosso consultório que muita gente não leva a sério, né? Tem consultórios que nem tem estoque e tem consultórios que tem o estoque assim, só para como se fosse um armazenamento de material e nada mais. Você não precisa ter controle, você não precisa ter organização, você não precisa ter nada. As pessoas só vão jogando material lá dentro. E o que isso é ruim? Na verdade, tô olhando aqui porque a gente tá com duas câmeras, tá? Então, na verdade, por que isso é ruim, né? Porque o controle de estoque, ele vai influenciar não só numa questão de custo do consultório, ele influencia em diversos outros fatores, tá? E aí, Não, mas é isso que você falou, né? O que a gente vê, na verdade, é depósito, né? Você não vê estoque, né? O pessoal vai praticamente colocando tudo de qualquer jeito, uma coisa em cima da outra, né? Ou dentro de caixa, fica aquela bagunça lá, e no fim você acaba tendo um grande desperdício de tempo, né? Porque você acaba ficando perdido, né? E que nem a Gabriela falou, muita gente não dá o devido valor a você ter um controle de estoque, então, o que né? acontece, né? O que a desorganização desse estoque, o que ele prejudica, tá? A gente vai falar aqui alguns fatores que prejudicam, que são prejudicados quando você não tem esse controle de estoque, tá? Então, você fala ou eu falo? Pode falar, a gente vai falando junto aí. Vamos, você fala um, eu falo outro. Tá, então eu vou falar o primeiro. Uhum. Então é o seguinte, quando você não tem um estoque organizado, o que acontece? Você tem aí, você acaba perdendo tempo clínico, tá? Então, por que você perde tempo clínico? Porque você não tem o estoque organizado, então você também não tem a sua sala de atendimento organizada, e quando você vai fazer um procedimento no paciente, você vê que ali não tem aquele material e você tem que sair daquela sala para pegar o material, ou você tem que pedir para auxiliar pegar o material. Então, esse tempo que perde, né, para ela sair e pegar o material e voltar, é um tempo de tempo clínico que você acaba perdendo com o paciente ali na cadeira, né? E que tem até uma conta que nós já fizemos, que todo esse tempo clínico, se você perder aí 2 minutos para cada atendimento, pegando materiais que não estão ali na sala, isso no final do dia, no final do mês, no final do ano, ele é um tempo que é bastante relevante, principalmente quando a gente transforma em número, né, em valor. E você percebe que você perde muito dinheiro com isso, tá? Outra coisa que acontece com muita frequência, justamente quando você não tem controle, quer dizer que você não sabe o que está acontecendo, você faz compras desnecessárias. Muitas vezes você tem o material, já chegou a procurar e não achar, mas ele está lá, né? Depois que você comprou, aí daqui a pouco você olha na hora de colocar lá, você fala, nossa, estava aqui e tinha. Então quer dizer, você comprou um material que não era necessário para comprar naquele momento. Então você está o quê? Está gastando mais, né? Está aumentando o seu custo. E Então acontece bastante, acontece com né? muita frequência. Muito, eu vejo isso acontecer muito com clareamento, broca, Nossa, broca, então. né? Às vezes você precisa ali, você tem já brocas, mas você acaba comprando desnecessário. Eu vejo acontecendo também com o material que acontece com muita frequência. Resina eu acho que nem tanto, Não.
Mas eu acho que os materiais menores, assim, acontece bastante. Broca acontece muito, muito. Então, mais um fator, por exemplo, que... Mas às vezes, só desculpa Ah, te interromper, mas às vezes é o seguinte, às vezes você precisa de uma resina que você não está habituado a usar muito, né? E o que acontece? Você deixa lá no estoque, você vai comprar uma resina que é mais cara e você já tinha a resina, né? Porque você não sabia. Então, pode acontecer isso. Então, não só produtos mais baratos em broca, tal, mas na hora que você vai juntando uma broquinha daqui, uma broquinha dali, na hora que você vê no final do ano, você tem quanto de broca lá guardado, né? E acontece com resina, vai acontecer com qualquer material, porque isso se acontecer, vai acontecer com qualquer material. Você vai, pode ter certeza. vai. Então, um outro fator que prejudica aí é o, essa falta de organização do estoque. O que acaba levando é o seguinte, você acaba perdendo o produto pela data de validade, né? Então você acaba comprando demais aquele produto, ele fica ali no estoque e ele não é utilizado, né? E você perde esse produto por data de validade. E a gente sabe que uma vez vencido, tchau, acabou, tira do estoque e não tem choro, Isso não tem aí como é um usar. ponto que você tocou aí muito importante, né? Não tem como usar o material vencido. Não tem aquela historinha de, mas venceu ontem, venceu um mês, aguenta mais 3 meses. Não existe. Tá? Isso não tem, é multa. Então, isso quando a gente fala de controle de estoque, não é só no estoque que você deixa fora da sala, não. Né? O material, o controle de qualidade, desculpa, de validade, você vai ter que ver o material todo das suas gavetas, né? Que faz parte do teu estoque ali. Do Né? estoque é. Na verdade, essa questão de validade, né, do material vai muito além, né, porque o pessoal se pega muito na vigilância, né? Não, quando vê a vigilância a gente tira, ou não, não tira por causa da vigilância. Gente, a vigilância, ela é quase que uma métrica, né? Ela tá Uhum. ali para observar, mas é o seguinte, tem que partir de você, é uma integridade sua de não usar aquilo ali, entendeu? Ah, eu comprei uma resina de R$ 300, nossa, e perdi. E perdi. Perdeu, entendeu? Então, na próxima vez que você comprar, usa, não fica com dó de usar, não fica escolhendo o casinho. Ah, esse caso eu vou usar, esse caso eu não vou usar. Se for para melhorar o seu atendimento clínico, a entrega do, do seu procedimento, usa a resina de R$ 300. Você comprou para usar. Se você não usar, você vai perder. Não vai usar em lugar nenhum, né? Se partir dessa integridade, então É, comprou, põe para jogo. exatamente, né? Você tem que ser coerente com o que você faz, né? Então, se você tem ali um princípio dentro do consultório, você está montando, agregando valor em tudo, e chega nessa hora aí, você age completamente diferente do que você está dizendo, então você não tem coerência. Né? Então é o que a Gabriela falou, não é só a vigilância. Vigilância tudo bem, ok, é um detalhe. Né? Então tem que ter integridade. Eu acho que é isso que conta. Né? Então você tem que ser honesto, íntegro. É. Né? E tem que ser, é uma palavra que você falou ali, tem que ter coerência, tá? Não adianta você falar de missão, visão, valor para a equipe, nananã, lindo, maravilhoso para paciente e chega na hora uma coisa boba. Ah, não, isso aqui guarda, colocar ali na gavetinha. Gente, tem que ter coerência, né? O seu ato, as suas ações, elas têm que ser coerentes, porque senão a ideia não fecha. E se não fechar uma vez, a sua equipe, ela tá ali de olho, entendeu? Ah, é um negocinho que deixou passar, é outro negocinho que deixou passar, daqui a pouco tá deixando passar informações e ações extremamente importantes que lá na frente pode gerar um desentendimento grande aí, um problema grandão para E você. lembra, né? Você é o espelho, você é a alma do seu consultório, do seu negócio. A sua equipe se Né? espelha em São os seus você. princípios. Então, É, se você está agindo de forma errada, a tua equipe inteira vai agir de forma errada. Né? Aí, quem nunca também, né, mudando um pouquinho só do foco, mas quem nunca aconteceu de estar atendendo um paciente, precisar de um material, chega na hora lá, e cadê esse material? não tem Não nem no tá, não tá no estoque. estoque, você começa a revirar, não acha no estoque. O que vai acontecer? Você vai o quê? Perder a consulta. Né? Porque você não vai conseguir atender o paciente dependendo do que você for precisar.
né? Você vai ter necessidade de ter o material. E se você não tem esse material e não tinha o controle, você nem sabia que não tinha esse material, com certeza você vai perder a consulta, né? Você vai perder a sua consulta inteira, 1 hora de consulta. Então, mais custo que está agregando no Quanto seu que não vale. serviço. Fora, né, esse custo, descontentamento ali do É, paciente, porque por mais que você seja, consiga levar ali, o paciente sente, né? isso Ele aqui a gente está entende. falando assim, não estamos nem considerando, né, a geração de agregar valores em tudo, em todas as ações que você faz no consultório, né, porque você vai perdendo, né, cada hora que você sai da sala para pegar um material, você já está perdendo, né, cada hora que você procurar alguma coisa na tua sala, você está perdendo. Então, Exatamente. Então, essa parte aí de perder a consulta inteira pela desorganização do estoque acontece e a gente já viu acontecer muito nos consultórios que a gente trabalhava, né? uhum. Vamos lá, um próximo fator que também envolve tempo, né? É procurando o material dentro do estoque. Então, o que, que é frequente, tá? As, os cirurgiões dentistas, né? Os donos, eles acabam pode ser que tenha um estoque organizado, só que um estoque que eles acham que é organizado, às vezes ele não é efetivo, tá? Não é um estoque, não é uma organização inteligente. Então, o que, que é isso que não é uma organização inteligente? Ah, ele tem uma caixa, e aí dentro dessa caixa ele tem uma caixinha, aí dentro da caixinha ele tem um saquinho com broca. E aí, cara, é caixa dentro de saquinho, que tem outra caixa e mais um saquinho. Então é o seguinte, você imagina para pegar aquilo ali, abre caixa, abre outra caixa, pega no saquinho, abre outra caixa e é um tempo absurdo que você perde, né? Depois a gente vai falar o ideal desse estoque, como que ele deve ser organizado para você otimizar aí o seu tempo, né? E o seu lucro. Mas você entende que é o tempo que você perde procurando material dentro do estoque, que por mais que você ache que está organizado, ele não está organizado de uma forma efetiva, né? Eficiente, fácil de trabalhar, isso acaba perdendo muito do seu tempo e do tempo também da sua auxiliar ali, né? E aí isso é o que reflete isso, né? Qual que é a consequência de tudo isso aí, né? Você está diretamente em cima do quê? Dos dois fatores, né? Dos dois princípios ativos. Qual que é o seu maior ativo que tem ali no consultório, né? Na sua vida é o tempo, sem dúvida nenhuma. Então, um é o tempo e outro que é? É a tua lucratividade, né? Porque se você está tendo um custo a mais, está saindo da onde? Do lucro. Nós já vimos isso, né? Quem está lá na produtividade guiada sabe muito bem do seguinte, que qualquer coisa que sai depois que você fez a conta, qualquer coisa que você sai do dia a dia ali, vamos dizer assim, da curva, né? O que acontece? É seu custo que está indo, né? E isso porque você já fez a precificação, você sabe exatamente seus custos, tudo bonitinho. Começou a ter perda, né, de material que nem perdeu por validade, alguma coisa comprou, ou até você não usou porque você não sabia que você tinha e perdeu, isso é perda, né? Então é custo, direto no custo. Isso aí sai do quê? Do teu bolso, da lucratividade. Então, olha só que interessante, a negligência de um controle de estoque, ele afeta diretamente no seu tempo, que é um dos nossos maiores ativos dentro do consultório, e um segundo aí maior ativo, mas não menos importante que o tempo, é na lucratividade, tá? Na lucratividade, como o Rodrigo falou, por quê? Porque quando você perde tempo, você está perdendo dinheiro. Exato. Isso é uma realidade, todo mundo sabe que no consultório é assim que o negócio funciona, né? E fora isso, quando você perde material por dar de validade, você compra material de forma desnecessária, aí você perde diretamente o lucro, né? Porque o que é o estoque? Ele tem ali uma, uma série de materiais que, na verdade, você vê ali como o valor que você investiu e que ele está parado, né? Exatamente, aquilo faz parte do capital da sua empresa. Né? O estoque ela faz parte do capital da sua empresa. Você tem que ter o estoque, sim, né? Mas de uma forma inteligente. Né? Você não precisa ter 6 meses de estoque. Né? É muito capital parado, é um capital parado. Você Né? poderia estar Que você poderia investindo, estar por fazendo outra coisa. exemplo, numa outra ação, mas que está ali no estoque Porém, parado. ele é necessário. Né? Desde que você tenha o controle. Você tem que ter controle. O estoque você tem que ter controle. É custo.
E aí o que que acontece? Então vamos lá, vamos falar quais a gente vai fazer aqui um checklist. Eu tô na onda do checklist porque eu acho que fica fácil de entender, que é o seguinte, como organizar o estoque de uma maneira simples, tá? Simples, fácil. Dá para você terminar essa live e ir lá no seu estoque e organizar aquilo ali, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é definir um lugar que realmente vai ficar o seu estoque, tá? Então, não é assim, tem um espacinho aqui, você pega e joga, amontoa todo o material ali. Não, você tem que olhar no seu consultório. Se for um consultório menor, muito bem, reorganiza algumas coisas ali de dentro do seu armário e deixa um espaço ali interessante para você fazer o seu estoque. Aquele é o seu estoque. Pensa assim, é dinheiro, tá? É dinheiro. Então cuida, você tem que cuidar, tem que sim deixar um espaço, reserva esse espaço. Quase que um cofre, né? E você assim, aproveitando falar do cofre, como é dinheiro, é o seguinte, outra coisa muito importante, deixa uma pessoa responsável. Não adianta ter 10 pessoas mexendo ali no estoque, você não vai ter controle. Então você vai deixar uma pessoa responsável. Se não for você, é seu secretário, é alguém. Você vai indicar uma pessoa responsável lá para ter controle. E logicamente você vai ter esse controle também. Só que não é você que vai estar toda hora lá mexendo. Entendeu? Tem que ter uma pessoa responsável. Por que, que é uma pessoa responsável? Porque qualquer coisa que sai da linha ali, você sabe quem você vai perguntar, para quem você vai procurar. Então tem sim que ser uma pessoa. Eu setorização, né? Eu tenho 3, 4 dentistas que trabalham lá, ficam pedindo, tudo bem, tem que ser programado. Então é o seguinte, vai ter uma pessoa que vai dar o material para eles lá e vai anotar. Porque essa pessoa vai ser cobrada. Agora, se você deixa a porta aberta lá, aí você não vai saber o que aconteceu. Foi ninguém. Nunca foi ninguém. É o mais fácil. Aqui fala, não sei, nem entrei lá hoje. Né? Então você não vai ter controle. Então, uma pessoa responsável. Exatamente. Então, achar o lugar certo, um lugar certo para você colocar, uma coisa importante. Antes da gente continuar. Quantos estoques a gente tem no consultório? Tá? Basicamente, o estoque de dental, que são os materiais que a gente utiliza, você tem que ter aí um estoque de material de limpeza e um estoque de material de escritório, tá? Então, basicamente, são 3 estoques, né? O que não é interessante você deixar junto aí o de limpeza junto com os materiais, tá? Então, o de limpeza você tem que arranjar um lugar separado. O de escritório, você até pode deixar junto, mas assim, deixa então numa prateleira diferente, para você saber que nessa prateleira aqui, eu sei que é material de escritório, daqui para cima é material de dental, né? Então, esse era só um adendo. Então, as 2 primeiras ações foram, primeiro, você designar um lugar para realmente fazer o seu estoque. Segundo, deixar uma pessoa responsável para fazer esse estoque. Terceiro, você vai cadastrar os materiais ali presentes no estoque, tá? Sim, cadastrar numa planilha. Pega uma planilha, coloca lá, controle de estoque e cadastra um por um. Dá trabalho? Dá trabalho. Não tem nada que dá trabalho na vida que não dá trabalho, entendeu? Se você quer ter resultado. Então, é um trabalho que você está investindo um tempo inicial ali, mas que vai te trazer organização, retorno, vai diminuir a sua perda de lucro, sua perda de tempo. Então, é um investimento que você está fazendo de tempo seu, mas que é extremamente satisfatório para o desenvolvimento do seu consultório, tá? Então, a terceira é listar e cadastrar todos os materiais que estão dentro do seu estoque. O material e a quantidade. Aí é o seguinte, tudo bem, cadastrei o material, tá tudo certo agora? Não para aí. Né? O estoque você tem que ter um controle, um cuidado. Você tem que registrar todas as saídas e todas as entradas. Né? Para você ter o controle do estoque, para você saber se tem 5, 10 brocas, se tem anestésico, não tem anestésico, você tem que saber o quê? O que entrou e o quanto saiu. Né? Para você até programar o quê? Olha como começa, na hora que você tem um controle, você começa a entender. Você vai programar suas compras.
né? Você vai conseguir ali saber, olha, agora eu tenho 10 tubetes de anestésico. Ah, dá para mais 2 dias, dá para mais um dia. Não, olha, não posso chegar a 10, eu tenho que deixar um estoque mínimo. Você vai calcular estoque mínimo, um mínimo, não, tem que ser uma caixa no mínimo por semana. Ok, né? Então, na hora que abriu a última caixa, já tem que estar lá para fazer o pedido de compra. Então, olha como é importante você ter esse controle. Tudo que entra e tudo que sai. Muito importante. Registrar todos e tudo que entra e tudo que sai, registrar também. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar registrando. Não tem problema. A pessoa que estiver responsável, ela vai anotar Tem que anotar na hora na que hora. pegou, tá? Porque Tirou, já anota, num esquece. caderno, não importa. Só que é o seguinte, no final do dia, essa pessoa vai ter que passar na planilha. Tem que estar lá. Não pode deixar para o dia seguinte. Tem que Tá? alimentar a Tem que planilha, alimentar a planilha, senão não adianta vale de de nada. nada, né? E aí, como que você vai guardar, tá? Qual que é o ideal? Você não interpor nenhum material sobre o outro, tá? Então, o que que é isso? É o seguinte, você tem caixa de anestésico, aí outro anestésico, aí outro, aí você coloca em cima uma caixa De luva, de luva, aí depois você coloca uma caixa de cera e depois de sugador de cirurgia. Então, assim, você vai colocando uma caixinha em cima da outra. Não, tá? Ah, anestésico, 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 anestésico. Luva, 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 luva. Não deixar nenhum material cobrindo o outro material, tá? Então é o seguinte, ó, um do ladinho do outro, tem mais do que um, aí beleza, ele vem aqui na frente, tá? Então eu tenho uma caixa de anestésico, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui, não tem problema. Agora o problema é uma caixa de anestésico, aí na frente você coloca uma caixa de cera, e aí você não consegue enxergar. A sacada do estoque é ser fácil de enxergar, ver o que que tem, porque para fazer o controle depois fica mais fácil. Então tem que ter uma visão limpa, tá? Materiais ali colocados de uma forma que você olha, você sabe o que tem, a quantidade que tem daquele material. O ideal é assim, quando você olhar para o seu estoque, você conseguir ter uma visão panorâmica de tudo. Esse é o ideal. A gente entende que às vezes não tem o espaço. Não, mas eu não tenho um espaço muito grande, mas tem que ser organizado. Quanto menor o teu espaço, mais organizado você tem que ser. Né? E uma outra coisa bacana é você separar por especialidade. Né? Ah, o que é de cirurgia, você coloca numa região, num espaço ali que vai deixar para cirurgia. Ah, o que é de dentística para dentística. Clareamento, clareamento. Prótese, o que é de prótese. Separar por região. Etiqueta ali a E etiquetar, região, exatamente. Mas tem que ter tá? etiqueta e etiquetar. Né? Então, no nosso lá, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem um estoque, que ele é um estoque grande, porque quando a gente desenvolveu ali a parte do consultório, o estoque ele foi pensado. Foi planejado. Ele foi planejado. Olha, então essa região aqui inteira vai ficar de estoque, tá? Então, é um armário grande. Eu não sei se quem está assistindo a live já viu, mas tem lá no Instagram. Já fiz lives mostrando o estoque. Então é o seguinte, nós temos ali várias prateleiras, né? E aí tem uma prateleira, por exemplo, a primeira ali em cima é toda a parte de kit cirúrgico, kit que a gente usa para atendimento clínico, tá? Todos os kits. Embaixo, aí tem assim, geral, que é o que a gente usa para todos os atendimentos. Então tem gaze, tem algodão, tem fio dental, tem tudo que a gente usa ali, ele tá nessa parte de geral, né? E ali no cantinho tá toda a parte para fazer a proteção do consultório. Então, todos os saquinhos ali, ele fica todo do ladinho ali. Na de baixo, por exemplo, tem toda a parte que vem orto, ela começa aqui uma região toda de orto, depois ela vem para a cirurgia. A de baixo é uma parte inteira de prótese, porque a gente tem muito material de prótese. A de baixo, ela vem dentística e clareamento no canto. E aí a de baixo, a parte que fica luvas e materiais que a gente repõe dentro da esterilização, tá? Então, gesso, alginato, aí essas coisas que ficam dentro da esterilização, fica ali na última, na última prateleirinha ali, tá?
Então, você dividir aí por setor, né, por especialidade, fica muito mais fácil, porque qualquer um que for trabalhar ali, que for designado para a função, ele fica mais fácil de achar. É, Pode ir. e a outra coisa importante também, né, quando você está fazendo a compra, esse acompanhamento, é você o quê? O que nós costumamos fazer? Fez a compra, a gente até quando a gente está falando com o Nadental, a gente pergunta, né? Muitas vezes a gente pergunta da data de validade de alguns produtos. E nós verificamos o produto por produto na hora que chega. É muito mais fácil você verificar na hora que chega do que depois que está lá dentro. A hora que chega, nós verificamos produto por produto, qual que é a data de validade de cada um. Se tiver data de validade, a gente devolve, tá? Faz a Dependendo do produto, devolução. e eles aceitam, tá? Então, pode falar. Dependendo do produto, não compensa você ficar com o produto daquele, você vai perder muito dinheiro. O produto você não vai conseguir utilizar ele por muito tempo, né? A validade é curta, 6 meses. Tem coisa que em 6 meses é rápido. Ah, se fosse um alginato, um material de moldagem, não tem problema, né? Mas aí você tem que saber, né, o seu giro, né? O que você utiliza para você saber se aquela data te adequa, né? Se você consegue Você vai utilizar utilizar. ou não. Então, como que você vê? Qual que é a nossa métrica ali? Uma das nossas métricas. Você tem ali a data de fabricação e a data de validade. Então, assim, se foi fabricado em 2019 e vence em dezembro de 2021 e o cara te mandou agora, você fala, meu, desculpa, eu não quero isso aqui, tenho 6 meses. O negócio foi fabricado em 2019? Não, eu quero um produto Mais fabricado recente. recentemente, por quê? Porque se você pegando um produto mais recente, você vai ter aí 2, 3 anos para você utilizar. Então, essa parte aí de validade, ela é importante você olhar, tá? A fabricação e a validade para ver se aquele material ele vai ser viável ou não para o seu consultório. Se não é um material que você utiliza muito, você tem que ter um bom prazo de validade Uma ali, margem boa. tá? Um próximo item, tá? Então, depois que você já dividiu nas regiões, criou o hábito de ver a data de validade, aí você vai armazenar esse material da seguinte forma. O que você comprou que é novo vai atrás do material que já estava no seu estoque. Por quê? Porque esse material que já estava no seu estoque, muito provavelmente a validade dele, a data de validade, está antes do que você comprou hoje. Então você põe atrás, tá? Porque quando a pessoa for pegar para reabastecer as salas, ela vai pegar o da frente. E aí o que você comprou vai ser o próximo. Fez outra compra? Põe atrás do que já está no estoque. Então você vai sempre pôr atrás. Primeiro que compra, primeiro que entra, é o primeiro que sai. Simples. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você comprou a resina, não importa, de um mês atrás, se você comprou agora, ela vai atrás dessa que você comprou de um mês. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Sempre assim no estoque. Isso. Opa, calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Aí foi. E aí, depois que já tá aí tudo organizado, você já colocou tudo na planilha, já orquestrou tudo, você precisa manter essa organização, tá? Não adianta você ficar lá, investe seu tempo e daqui uma semana já tá tudo bagunçado. Se o seu estoque bagunçou, é porque algum processo interno tá errado. Porque teve que sair correndo, pegar rapidinho, derrubou. Não tem essa, tá? Teve que sair rapidinho para pegar alguma coisa, o processo tá A errado. pessoa que estiver responsável, ela também é responsável pela organização, para manter o estoque organizado. Né? Não adianta eu sou responsável para tirar o estoque de lá e anotar, mas eu pego, puxo, derrubo caixa, faço aquela bagunça lá e viro as costas. Não é assim. Né? É manter organizado. Sempre organizado. Desorganizou, para, vê o que está acontecendo, reorganiza e mantém. Como que funciona, tá? Como que a gente faz um consultório? É o seguinte, a gente tem o estoque, tudo que tem no estoque tem nas salas de atendimento, tá? Não tem nada que fica no estoque, que é o seguinte, vai fazer o atendimento, tem que correr lá pegar. Não. O estoque, ele é realmente o material que está ali em stand-by, que vai ser utilizado quando acabar o da sala. Então, todo dia, no final do dia, é feita a reposição das salas para o atendimento no dia seguinte, tá?
Então, por isso que eu te falo, se o seu estoque, depois de toda essa organização, tiver uma bagunça, é porque o seu processo está errado. Então, talvez seja esse processo de fazer a reposição das salas todos os dias, talvez o erro esteja ali, tá? Então, se atenta aí nessa dica aí que eu acabei de te dar, que é importante, fica atento porque esse pode ser um problema que você esteja aí passando, né? E aí depois que você fez toda essa organização, manteve a organização, você vai manter o que? O controle do estoque, tá? Que é feito aí geralmente a cada 15 dias, no máximo, É, aliás, no mínimo uma vez por mês, é, tá? O que é esse controle de estoque? A pessoa que está responsável, ela vai verificar que o que está na sua planilha está coerente com o que está no estoque. exatamente, para ver se não teve falha no processo, né? Então, por isso que é importante você ter na planilha, né? Porque você, não é porque está na planilha, você não tem que olhar lá no estoque. Então, a pessoa vai ter que, de vez em quando, lá a cada 15 dias, vai olhar, até por quê? Porque você vai ter que ter o quê? Um planejamento de compras também, né? Sua compra é programada, né? Ela não vai acabar aquela história de, nossa, acabou uma resina, vai lá, liga para comprar uma resina. Ah, para comprar, às vezes até algodão, né? Então, isso aí vai acabar, né? As tuas compras serão programadas, né? Então, você vai ter uma economia, por exemplo, não vai pagar frete, né? As suas compras são programadas, então, assim, você vai acabar com esse problema de cada hora tá pedindo alguma coisa, né? Você imaginou? Toda hora, cada semana eu ligo para Dental para comprar um negocinho, né? Comprar Olha, um produto, comprar uma resina, comprar um fio de sutura. Então, isso vai acabar. olha o lucro gritando aí de novo, né, Exatamente, nessa parte. Então, exatamente. olha só Né? como a E tempo, né? organização. E tempo. Tempo porque você vai ter que ligar. E muitas vezes alguma ligação dessa foi porque você teve que desmarcar o paciente porque não tinha o material lá. Então é só perda, né? Então olha só como esse controle mesmo do estoque, como ele acaba influenciando influenciando diretamente em vários pontos aí do seu consultório, né? E que muitas vezes o que a gente não presta atenção, a gente negligencia, tá? E o estoque, ele faz parte de uma organização muito importante do seu consultório, tá? Se você não tem estoque determinado, não tem estoque definido, toma cuidado, passa já. Você viu que são passos simples para você fazer. Já começa a implementar aí essa organização, você vai ver a diferença que faz você ter um estoque ali bonito, organizado, fora que todo mundo gosta, né, de ver os materiais organizados. Eu, pelo menos, gosto muito. O estoque é um showdown E para é mim. assim, né? Se você precisar, você já sabe onde tá. Você não vai ficar perdido e você não perde tempo. Você vai lá, já identificou, pegou o material que você precisa rapidamente. Então você não perde tempo, né? E tá organizado. Então é o seguinte, essa foi a nossa live, tá? Nós falamos aí quais são os fatores, né, que o estoque desorganizado acaba afetando e o jeito correto, a melhor forma para você organizar o seu estoque. Beleza? Espero que esse conteúdo ajude vocês, faça aí diferença nessa rotina nossa E de faz todos aí o os estoque, dias. faça a lista. Faz. Beleza? Gente, boa Valeu! noite. Obrigada.